esquecer. Tenha perseverança. Aparelhos que não funcionam ou objetos com defeitos, os direitos do consumidor. Daqui a pouco para os nossos comerciais. Abrindo o primeiro bloco do programa de Olho na Vida, ao meu lado o doutor Júlio Borba. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Assis. Satisfação estar aqui com você e com todos os ouvintes, telespectadores. Ok, doutor Júlio Borba, no PROCON, né, já é a segunda vez que trabalha ali, né, como diretor, né? Sim, nós estivemos na gestão do Dr. Renato, eu fui coordenador do PROCON, né? E agora o prefeito Seron nos convidou para assumir o cargo de executivo e estamos ali desde janeiro trabalhando, né? Ok. Antes da gente entrar nesse assunto aqui dos direitos do consumidor, né? Vamos conhecer um pouco do amigo. O amigo é formado em Direito aqui mesmo em Lages? Não. Sim, eu sou formado em Direito. Antes eu me formei em Agronomia aqui em Lages, né? Eu vim para cá estudar, fazer agronomia em 83, né? E desde lá estou aqui em Lages. Me formei em Agronomia, depois trabalhei um tempo na administração do Fernando Agostini, fui secretário do Meio Ambiente, né? Sim. Depois eu fui vereador do município, na gestão do prefeito Décio, né? Na gestão do prefeito Renato, assumi o PROCON e agora também com o prefeito Antônio Seron. O amigo não é da região de Lages? Eu me considero lagiano, porque eu tenho mais tempo de Lages do que de qualquer outro local. Sim, né? sim. Veio garoto para cá? Eu vim para cá com 17 anos, né? Então, mas eu sou natural de Curitiba, mas a minha família reside ali na região do Vale do Itajaí. Sim, bacana. Vamos entrar no assunto da nossa pauta de hoje então, doutor. Direitos do consumidor aqui, ainda é a telefonia a parte que mais dá problemas assim, reclamações? Sem dúvida, Cis. A telefonia móvel, fixa, internet, né? Ela é a campeã de reclamações. E tem uma justificativa sobre isso. Hoje, praticamente todas as pessoas têm um smartphone. Sim. Né? Então, pelo número de aparelhos, até... Que não é tanto. Não é tanto, né? Em comparação assim, com o conjunto das reclamações. Claro que é a campeã de reclamações, né? Em seguida vem o sistema financeiro, bancos, financeiras, né? Cartão de crédito. Juros muito altos. Juros abusivos, financiamentos. Né? Então, essa parte aí também. E em terceiro lugar vem a questão da aquisição de produtos com defeito, né? Então, praticamente seria mais ou menos essa ordem, né? Essa ordem de reclamações. Teve uma época que o campeão era o telefone fixo, né? O campeão de reclamações, né? Antigamente sim, né? Aí com a vinda do telefone celular, né? Com a possibilidade de você ter o aparelho em mãos, hoje entra na internet e tal, esses planos, né? Na verdade, o que acontece? A pessoa contrata um plano de telefonia, né? E daqui a pouco a operadora de telefonia começa a colocar coisas na fatura que a pessoa não solicitou, né? Então, serviços que a pessoa não contratou e começa a encarecer a fatura, seja telefonia fixa ou móvel, né? E nosso trabalho sempre é trabalhando no sentido de defender o consumidor, retirar essas coisas a mais, essas cobranças abusivas, né? E deixar a fatura conforme o consumidor contratou. Ok. Doutor, vamos começar então por móveis. Né? Móveis com defeito, algum risco, alguma coisa quebrada, uma mancha no estofado, alguma coisinha assim. Como é que é feito isso aqui? Ele tem um prazo para reclamar, para trocar esses móveis aqui? O procedimento é o seguinte, por exemplo, as compras em internet, né, que você não tem o produto na mão, você pode desistir da compra até 7 dias depois do recebimento. Depois que recebeu, porque ele não viu o produto. Não viu o produto. Ela não pegou, não utilizou, não experimentou. Exatamente. Né? Aquele produto que você vai na loja e compra na loja e é feita a entrega na sua casa, e por uma razão ou outra aparece algum defeito, né? Por exemplo, um defeito na montagem, quando aparece, ou você liga lá o televisor na tomada e ele não funciona. Porque quando a gente vê esse aparelho, esse móveis lá, a gente vê um mostruário. Exatamente. Claro, o que a gente recebe já é outra coisa, vem do estoque, né? Normalmente vem encaixotado. Claro. Né? E aí quando você abre lá, o montador vai lá, olha, está faltando uma peça, então já apresentou um defeito, né? E o que nós sugerimos nesse caso? Aí, nesse caso, é feito o contato com a loja para reposição, né, daquela peça que está faltando.
ou se é um caso de um produto eletroeletrônico que apresentou defeito, obrigatoriamente o consumidor tem que encaminhar para assistência técnica, né? A assistência técnica do produto, ela vai ter um prazo de até 30 dias para resolver o problema, em uma única oportunidade. Então, se você comprou um celular, Assis, deu um problema no celular, o celular não está ligando, por exemplo, tem que encaminhar para assistência técnica, a assistência técnica tem um prazo de até 30 dias para resolver e mandar de volta ao consumidor. Se passar desse prazo, o consumidor tem direito, né, a uma das opções do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ele pode solicitar a devolução do dinheiro que ele pagou ou a troca por um produto de mesma espécie. Ah, sim. Trocar por um outro celular, no caso, igual aquele, ou o valor que ele já pagou, uma entrada, qualquer coisa assim. Exatamente. Então, essa é a opção do consumidor, né? Sei. Então, nós temos muitos casos de celulares das mais diversas marcas, né, com problemas que o consumidor adquire e apresenta algum problema e é encaminhado para assistência técnica. Se não resolver a assistência técnica, o consumidor já tem de antemão esse direito reservado e garantido. Ok. E nesse caso de imóveis, com estofado, um roupeiro, alguma coisa assim, que apareceu um risco, alguma coisa, claro, na montagem, ou ele não viu na hora que já estava montado e tal, né? Vai ver depois. Normalmente o consumidor solicita a loja, que entra em contato também com o fabricante, para a reposição do produto, né? Ele tem que receber o produto conforme ele contratou, conforme ele comprou, né? Da mesma forma, tem que aguardar o prazo para a reparação, né? Então, 30 dias é o prazo limite, né, que o consumidor deve esperar para que esse reparo ocorra, né? Sei. E tem também temos também aquelas promoções, né? Agora é final de ano, Sim. início de ano, janeiro ali, né? Janeiro, vem aquelas promoções ali que as lojas vendem o mostruário. Sim. E claro que vai ter um risquinho, alguma coisinha assim, né? Algum defeito, né? Que ficou ali exposto muito tempo, tal, né? Isso a pessoa já tem que ver na hora que compra, né? Exatamente. O consumidor tem que ficar atento, né, e solicitar um bom desconto quando é produto de mostruário, né? Porque o produto de mostruário está ali sujeito a pegar sol, poeira, né? Ter essa ação com o ambiente. Então, é recomendável sempre que possível o consumidor adquirir o produto novo. Agora, eventualmente, uma promoção, se tem um produto que estava lá, né, queima de monstruário, como o pessoal utiliza, né, nas lojas. Queima de estoque e tal, queima né? de estoque. Tem que observar a qualidade, principalmente, né? Observar e identificar bem se tem algum defeito, qual é o tipo de defeito, e pedir um desconto bastante grande. Tá? Seria obrigação da loja mostrar esse defeito do vendedor, ou é obrigação da pessoa ver que tem algum defeito ali? Olha, a obrigação é da pessoa. Normalmente a pessoa que vai adquirir um bem, ela tem que se cercar de todas as garantias possíveis. Por exemplo, se você vai adquirir um carro, né? Sim. Acontece muitos casos lá no PROCON, o pessoal, eu comprei um carro, mas o carro apresentou um problema. Bom, juridicamente falando, se você levar essa ação para o judiciário, normalmente carro usado, né, nesse caso, o judiciário tem entendido que a pessoa que adquire um carro, por exemplo, tem que levar no eletricista, no mecânico, no chapeador, para ver todas as condições do carro. Fazer uma avaliação boa primeiro. Fazer uma avaliação boa, né? Analisar o preço que ele está pagando, se está um preço conforme a tabela FIPE, um pouco menos, né? E só depois disso que ele vai resolver adquirir o carro. Tem que se cercar de todas as garantias possíveis, né? Porque esses vícios que estão ocultos, né? Um mecânico pode, de repente, avaliar pelo barulho do motor, olha, esse motor está com um problema, né? Um chapeador pode identificar na lataria do carro, ó, esse carro já foi emassado, já sofreu uma batida, né? Então são assim, coisas que têm que serem observadas, né, na aquisição de qualquer bem. Então, no caso lá de uma mesa, de um roupeiro, a pessoa vai olhar bem, então, ver se tem algum risquinho aqui, problema de um parafuso ali, faltando, né, alguma coisinha assim, para ela já levar em conta que está com uma promoção, está com preço mais baixo, porque já está com defeito. Exatamente. Porque as lojas vendem realmente estoque, já que passou, digamos assim, algum modelo novo que está vindo, eles vendem o estoque velho, não é isso? Exatamente. Eles fazem promoção de mostruário, né? Então é sempre preciso o consumidor estar bastante atento. Ok. Compras pela internet, um dos problemas que também causa muita reclamação. Daqui a pouco para os nossos comerciais. Cante
voltamos com o programa de Olho na Vida. Estamos abrindo o segundo bloco com o Dr. Júlio Borba, do Direitos do Consumidor, o PROCON. Doutor Júlio, peças, acessórios e veículos. O senhor comentou agora há pouco sobre carro usado. Claro, a pessoa tem que ter o cuidado quando for comprar um carro usado, né? Sim. Um garagista ou mesmo uma concessionária, é carro que já chegou lá, que eles receberam de entrada num carro novo, né? Sim. Que é a obrigação da pessoa levar e fazer uma avaliação desse veículo. Um mecanismo de confiança, né? Exatamente. Olhar pneu, olhar o nível de óleo, ver como é que está o motor, né? Parte elétrica, tudo isso, né? Exatamente. No caso de carro novo aqui, também tem tido alguma reclamação sobre carros novos? De vez em quando surge alguma reclamação sobre veículos novos, né? Porque mesmo o veículo novo, ele está sujeito a apresentar algum vício, algum problema, né? Nós tivemos um caso de um consumidor que adquiriu um Fusion, né? Um veículo da Ford, e esse veículo não veio com as especificações que ele tinha adquirido, com sensores laterais, estacionamento e tal. Ah, sim, mais equipado, né? Mais top equipado, de linha. era o top de linha. Então, o que ocorreu? Ele entrou em contato com o PROCON, nós acionamos a revenda, também a fábrica, e houve toda uma tratativa até que se chegou num acordo de eles entregarem o veículo conforme ele tinha comprado, contratado, né? Então é comum assim a falha na aquisição dos produtos, né? Mesmo um produto novo ele pode vir a apresentar algum defeito. Por isso o consumidor tem que estar atento com aquilo que ele está contratando, né? No caso de veículos, a versão que ele está comprando, né? Ficar de olho nos opcionais, todos os equipamentos que compõem aquela série que ele está comprando, né? Sim, porque um veículo ele tem ali o 1.0, depois tem 1.5, 1.6 e tem o mais completo, né? Exatamente. Que são sempre os mais caros, né? Câmbio automático, ar-condicionado digital, câmera de ré, vários itens que vêm naquele veículo, mas é o top de linha, ou o mais caro. Então ele tem que ver se está comprando aquele veículo, ou o mais simples, ou o intermediário, que também tem, né? Exatamente. Então isso é importante, né? E nós sempre orientamos o consumidor que na aquisição do veículo, muitas vezes ele vai levar seu carro usado, né? Para dar de entrada na aquisição do novo. E aí nós temos um grande problema, Cis. O problema é o seguinte: primeiro, o consumidor, ao levar seu carro lá, muitas vezes o carro entra no negócio praticamente de graça. Ele perde o carro que ele está dando de entrada no negócio. Por quê? Porque ele acaba contraindo um financiamento com a financeira, né? E aquele valor do carro que ele tinha, que estava lá quitado e tal, entra como parte do pagamento e o consumidor acaba assumindo prestações, né, que vão encarecer muito o produto. Sim, altíssima, né? O financiamento de um então, carro. já chegou o caso de consumidor, entregou lá seu carro que valia R$10 mil, contraiu um empréstimo de R$30 mil, para pegar um carro de 40, vamos dizer assim, e no final ele vai pagar 70, 80 mil reais. Mas vai pagar dois carros, né? Vai pagar dois carros e ficou sem o carro que estava quitado. Sem falar desvalorização, né? Exatamente. Daqui um ano, 2 anos, o carro está valendo bem menos, ele está pagando aquele valor alto, né? Então a orientação para o consumidor que deseja comprar carro, né? Se já possui um carro, melhore um pouco de ano. Não vá com muita sede ao pote, né? Reúna um pouco de dinheiro, dê o seu carro e mais um pouco de dinheiro e melhore de carro. E assim você vai melhorando de carro sem entrar numa ciranda financeira, sem comprometer seu orçamento com parcelas muito altas. O senhor falou uma coisa certa. Eu conversei com um empresário há pouco tempo aí, não vou citar o nome dele, né? Ele falou: vou comprar o meu carro novo porque eu estou com um problema numa perna agora, eu vou comprar com desconto dos impostos, né? Sim. Mas ele falou que sempre comprou carro seminovo. Porque o seminovo já está desvalorizado, ele depreciou 1 ano, 2 anos, até 3 anos de uso, né? Então ele compra já com valor baixo um carro, ele escolhe bem um carro pouco rodado, seminovo, né? Sim. E não está pagando aquele jurão no banco. Exatamente, essa é uma opção muito interessante, porque o carro saiu da concessionária ou da revenda, ele já perde 10, 15, até 20%, só na saída, né? Então ele deixa de ser novo a partir do momento que ele sai da concessionária. Claro. Então você consegue comprar bons veículos, né, usados ou seminovos, praticamente, com 1, 2 anos de uso, com um preço bem mais atrativo, né, um preço mais justo, vamos dizer assim. Claro. Né? Doutor, roupas e calçados, né? Quando a pessoa dá um presente, de repente, uma roupa já é fácil trocar. Sim.
Tem lojas que troca tranquilo, né? O número não foi correto, ou o Sim. tamanho, né? Isso aqui realmente é rotineiro, né? Em Mas geral, tem lojas também que roupa íntima não troca, a maioria das lojas roupa íntima já não troca, né? Exatamente. O que acontece, Assis? O comerciante ele não tem obrigação de trocar a roupa adquirida na loja, certo? Ele não tem obrigação. Mas ele faz essa cortesia ao consumidor, porque muitas vezes aquele produto foi comprado para dar de presente para alguém, como é o caso. Aí chegou lá, a pessoa vestiu, não serviu, ou não gostou da cor, enfim. O comércio lagiano, em geral, ele tem esse hábito de realizar a troca, né? Então isso é importante. É claro que roupa íntima não se troca. Não se troca realmente. Não se troca em hipótese alguma, né? Porque questão de saúde mesmo, de higiene pessoal, pessoal, né? Então não se troca. Mas roupas em geral e calçados, né, tem essa possibilidade. Agora sempre é importante, né, frisar o seguinte, que o consumidor, por exemplo, adquirir um calçado, o calçado deu algum problema, não vai ficar andando com o calçado o dia inteiro e depois querer ir trocar na loja claro que não, consolado o gasto, porque aí não vai conseguir trocar. Também né? não pode nem sujar, nem usar lá fora. Exatamente. E já aconteceu casos assim, a gente fala, porque já aconteceu casos no PROCON, do consumidor chegar com o calçado sujo, né, utilizado e tal, e a loja não quis trocar. Mas olha, nessa situação não tem mesmo como a loja trocar, né? Nós temos que defender o interesse do consumidor, mas a gente sempre tem que orientar o consumidor para que ele também não se prejudique. Os direitos, mas e deveres também de... Deveres de cuidar bem dos bens, né? Claro. Exatamente. Ok. Doutor, compras pela internet. A gente citou agora há pouco ali, né, sobre os cuidados com as compras por site, né? Até aconteceu comigo num celular aí, comprei e não apareceu, né? Não veio, tive que cancelar. Mas existe muita reclamação nesse tipo de compra aqui, doutor? Existem algumas reclamações, né? Nós temos recebido alguns casos em que a pessoa ela entra lá num determinado site, né, de busca, né, por exemplo, e aí tem uma promoção, uma oferta lá, e ele se interessa naquela oferta, vai lá, clica, gera um boleto, achando que está comprando, por exemplo, em umas lojas americanas, né? Vamos supor esse exemplo. E aí paga o boleto e não recebe o produto. Aí depois vai se dar conta, né, como já aconteceu, de que na verdade aquele boleto, aquele sequencial de números que aparece lá, né, não corresponde a lojas americanas. Seria então, um site falso? Um site falso. Sei. Ou um boleto com um número de código de barras direcionado para outra conta, né, que não aquela da loja ou do fabricante. Então, existe essa situação. Quais são os cuidados que o consumidor deve ter? Primeiro, ele deve procurar fazer compras em sites de busca que tenham grande, vamos dizer assim, grande respeitabilidade, né? Mercado Livre, por exemplo, tem outros, né? Lá, as empresas que estão cadastradas lá, elas seguem toda uma normatização para poder vender nesse site, né? Então você tem uma segurança. Outra situação é você analisar a reputação do vendedor, né? Então, aparece lá, você vai comprar uma peça para um carro, vamos supor. Aí tem várias empresas que fornecem, vendem aquela peça. Você vai clicar lá no vendedor, conforme o preço que você achar justo pagar, tem vários preços, né, no mesmo artigo, né? E você vai analisar a reputação, se aquele vendedor foi atencioso, se ele entregou o produto no prazo combinado, se o preço era mesmo aquele, né? E eu já comprei pela internet, né, e já participei disso, e a orientação que eu dou é essa mesmo, observar a reputação do vendedor. Ah, sim. Porque ao final da venda, os normalmente... comentários que tem ali no site. Exatamente, o vendedor pede, olha, por favor, deixe seu comentário aqui e tal. Se você foi bem atendido, é lógico que você vai dar uma nota boa para o vendedor. Se você não foi bem atendido, você vai dizer, olha, não fui bem atendido, o produto demorou ou não foi entregue, né? Então aí você tem condição, e esse vendedor, vamos dizer assim, ruim, ele acaba sendo retirado do mercado, né? Pela própria população que vai participando, o próprio consumidor vai dando sua opinião, esse vai ficando de fora do mercado. Mas é importante estar atento sempre, né? Desconfie de preços muito baratos, né? Porque existe o preço de mercado, o custo de produção. Então, se um produto está lá num preço
muito absurdo de barato, assim, você deve fugir daquilo ali que pode ser um golpe. Ah, sim. E Pode tem ser também golpe. produtos usados, né, doutor? Existem produtos, tem gente que vende produtos usados também pela internet, né? E aí se torna um pouco mais complicado porque você Está comprando sem garantia está nenhuma. comprando sem garantia, você não só vai rever o produto na hora que receber em casa, né? Produtos usados, você tem que ter um certo cuidado, né? Tem que ter um cuidado até redobrado para você poder adquirir um produto usado. Nossa. Não tem problema nenhum de adquirir produto usado pela internet, você pode adquirir, né? Mas Desde risco que de receber um risquinho aqui, um defeitinho ali. sempre né? analisando a reputação do vendedor. Claro. Por exemplo, revendedoras de peças de automóveis. Existem empresas que revendem peças usadas, né? Então você vai lá, quer comprar uma lanterna usada para o carro, ou Sei. alguma coisa assim, você vai analisar a reputação do vendedor. Se ele vendeu, entregou e agiu normalmente, você pode comprar, né? Mas sempre analisar a reputação do vendedor. Ok. Os direitos do consumidor, doutor Júlio, ele é nacional, ele é em todo o Brasil o mesmo direito? Sim, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né, que ele é a lei que baliza todo o direito do consumidor a nível de país, né. Vários países do mundo fazem a tratativa também sobre o direito do consumidor, né. O termo direito do consumidor surgiu em 1962 com o presidente americano John Fitzgerald Kennedy, né, Sei. que numa ocasião ele fez uma fala defendendo os direitos do consumidor, foi em 15 de março de 1962. E a partir de então essa data foi considerada como o Dia Mundial do Consumidor. Interessante. Né? Então nós temos, além do Código, né, de Defesa do Consumidor, temos leis federais, leis estaduais, leis municipais, né, que garantem o interesse do consumidor. Ok, doutor Júlio, infelizmente nosso tempo é curto, né? Para encerrar essa entrevista, alguma coisa que não tenha perguntado, mas com o amigo acho importante divulgar ao nosso público, quem sabe uma mensagem, fica ao seu critério. Eu gostaria, Cis, de informar, né, a todos os consumidores que a partir de 1º de agosto deste ano, o PROCON está trabalhando na Rua Martim Nerbas, número 29, em período integral, né, das 8 da manhã até as 18 horas, sendo a entrega de senhas para atendimento até as 17 horas. Né. Então, nós não fechamos para o almoço, né, estamos com a equipe toda do PROCON à disposição para atender o consumidor e lutar pelo direito do consumidor, né, que tantas vezes é tão espezinhado, sofrido, maltratado, né, e que ele tem no PROCON um órgão de defesa e luta pelos seus interesses. Ok, doutor, obrigado por essa entrevista. Obrigado, Cícero. Continue fazendo esse trabalho bom ali e ajudando o nosso povo aí, ok? Ok, obrigado. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana. Cante a esperança. Busque dentro de você a certeza de vencer. Tenha perseverança.